Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Perdas importantes. 2 falecimentos nos últimos dias chamaram a atenção por causa da importância das pessoas que partiram. Primeiro, na sexta-feira, morreu em Belo Horizonte o jornalista e proprietário da radiodifusora de Ouro Fino, o senhor Milton Luca de Paula, de 86 anos de idade. E depois, no domingo, dia 15, faleceu com 71 anos de idade o senhor Felisberto Edivino Braga, que teve uma vida muito ativa em Andradas, onde trabalhou como empresário, vereador, secretário de governo municipal, entre outros trabalhos. Era muito conhecido também pelo amor ao Rio Branco de Andradas Futebol Clube e ao Corinthians, o seu time de coração. Nos últimos tempos, participou ativamente do Terço dos Homens. Um de seus grandes feitos foi colaborar com a instalação da Rádio Vinícola em Andradas. Para falar sobre estas duas pessoas que farão muita falta, conversaremos agora com o senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, ele que é diretor da organização Vicente Salles. Bom dia, seu Domingos. Muito bom dia. Mais uma vez, um prazer de estar aqui com vocês. Só que dessa vez um momento muito triste, né? E eu vou falar primeiro do Milton Luca de Paula. Eu conheci assim, mais profundamente o Sr. Milton nos últimos 15 anos, quando eu vim praticamente a trabalhar mais pesado aqui com relação às nossas emissoras. E ele era, na época, era o presidente da Amirte. O que eu posso dizer do Sr. Milton, ele é... Em termos de ética, em termos de humildade, eu não conheço muitas pessoas que comportavam como ele. Ele, como presidente da Amirte, ele não era daquele que entra lá visando simplesmente puxar a sardinha para o seu lado. Ele simplesmente fazia a distribuição daquilo como se ele não fosse dono de rádio nenhuma. E com relação a ele também, a outra coisa bem simples que eu posso dizer para vocês perceberem o que representa o Sr. Milton em radiodifusão, quando saiu o projeto de migração de AM para FM, junto com a rádio dele saíram 50 emissoras. E ele foi a Brasília para receber, então, para assinar o contrato de mudança, de transferência de AM para FM. E nesse dia que ele foi em Brasília, ele foi escolhido entre os 50 pessoas que estavam lá assinando para ser a pessoa que foi lá na frente, que assinou o contrato com o livro entregue pelo Kassab, que era o ministro naquele tempo, e assinando juntamente com o próprio presidente, que na época era o Temer. Então, só daí você percebe que a importância... Ele que foi escolhido. Ele que foi escolhido. Então, o que representou o seu Milton? E nós, então, estamos transmitindo as nossas condolências à família e nós pretendemos, então, logo encontrar com eles para conversar mais a fundo. E só para terminar com o seu Milton, quando nós ampliamos a organização Vicente Salles adquirindo a rádio de Ouro Fino, a primeira coisa que nós fizemos antes de comprar a rádio foi lá e conversar com o seu Milton. Porque a gente queria fazer de tal forma que não viesse a comprometer a nossa amizade com ele. E tudo foi feito assim, de tal forma que a gente se deu tão bem que eu recebia algumas coisas que eu não vou até me eximir de falar, mas algumas coisas que ele falou a meu respeito, e principalmente com relação ao meu pai, que também já teve rádio Ouro Fino, que eu prefiro nem comentar o tanto que era humilde, o quanto era sábio esse homem. É uma grande perda para a radiodifusão, tanto que não foi somente a Amirte, a Associação Mineira, que distribuiu circular hoje, também a própria ABERT, que é a nível nacional de emissora de rádio, citando com relação ao falecimento do Sr. Milton. Muito bom. O senhor Milton Luca de Paula, 86 anos, mas muito ativo ainda na idade ativo, que ele estava. Nos últimos anos ele tinha se deslocado para Belo Horizonte, para ficar mais perto da Amirte. Ele estava um pouquinho desligado para a rádio, ele já entregou a rádio aqui na mão dos filhos dele, mas de longe ele continuava dando assistência. E muito querido e muito amado por todos os seus funcionários. Isso é muito importante num grande empresário. E destacar também a MIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, né? Para quem ainda não conhece essa associação. E no domingo, alguém um pouco mais próximo de nós aqui, seu Domingos, o senhor Felisberto Edivino Braga, que teve aí um papel fundamental para a instalação da Rádio Vinícola em Andradas. Também foi um grande amigo que se foi. O Felisberto, eu vinha conhecê-lo em princípios da década de 80, quando saiu a
a concessão para a gente montar a Rádio Vinícola, que é a primeira rádio aqui da cidade. E na época ele era sócio do meu pai. Quando meu pai veio para cá na década de 70 e resolveu pugnar pela Rádio Vinícola, ele precisava de ter uma pessoa que fosse residente aqui em Andradas para estar junto com ele na constituição da empresa. Então ele convidou o Felisberto, que na época ele era vice-presidente da Câmara, para que viesse a trabalhar e fazer a parte política do negócio, vamos dizer assim. E passados alguns anos, realmente a coisa se efetivou. O meu pai foi a Brasília, brigou bastante lá e conseguiu a concessão aqui da emissora. Só que, infelizmente, olha a história que a gente vai contar, mas eu não vou tentar ser bem rápido. Nesse meio de tempo, ele deixou de ser a posição e passou a ser a oposição. E o prefeito que entrou, quando saiu a concessão da rádio, o prefeito que entrou era inimigo político do Felisberto. E aí, simplesmente, foi o momento em que eu entrei na empresa, fui chamado pelo meu pai e ele me expôs a situação. A gente tá com a concessão, mas tá difícil montar essa emissora em Andradas, porque o prefeito tá meio com o pé atrás. Ele não quer pôr um inimigo dele para dirigir a imprensa local. E foi onde eu vim para Andradas, no início da década de 80, deve ter mais ou menos foi em 84, a rádio entrou em 86, e foi quando eu negociei com ele e comprei a parte dele, foi onde eu entrei na Rádio Vinícola. A princípio junto com o meu pai, mas depois acabei ficando com toda a parte da concessão dele e acabei entrando também na parte da montagem. Então, inclusive, ele sempre falava, toda vez que eu tinha oportunidade de falar na rádio, chegava aos ouvidos dele e logo em seguida o Felisberto ligava para mim. Olha, Domingos, que bom que a gente tem um reconhecimento de pessoas como você aqui na cidade, porque pouca gente sabe que eu fui uma das pessoas que constituía a organização da Rádio Vinícola, né? Então, ele também é um grande amigo que se vai, e não só uma perda da emissora da Rádio Vinícola em si, mas também é uma perda muito grande para a cidade, onde ele pugnou bastante como vereador, chegando... Não foi só uma vez, não. Parece que foram várias vezes que ele foi, chegando à vice-presidência da Câmara. Interessante. E ele gostava muito do Corinthians. Eu acho que essa é uma grande lembrança que a cidade vai guardar dele, como ele gostava do Corinthians, sempre com a camisa e sempre conversando sobre futebol. Eu mesmo conversei inúmeras vezes com ele sobre futebol e tudo mais. E era uma pessoa que a gente gostava bastante de lidar, não é? E de tratar no dia a dia. Nos últimos tempos, ele ali na padaria do Todi também. Isso, eu lembro muito dele na padaria do Todi. Eu passava lá todo dia de manhã quando eu vim para Andradas. Ele sempre estava lá, a gente sempre tinha aquele dedinho de prosa para conversar com o Felisberto. Exatamente. Então, no caso do senhor Milton Luca de Paula, proprietário da Rádio Difusora de Ouro Fino, jornalista, um currículo extenso, muito grande. Se você quiser conhecer um pouco mais a história do jornalista Milton Luca de Paula, entre no site ali da Rádio Difusora de Ouro Fino, tá bom? E no caso do senhor Felisberto Edivino Braga, né, nós estamos aqui então rendendo essa última homenagem, porque é uma pessoa que colaborou diretamente para que a Rádio Vinícola chegasse em Andradas. De repente, sem o Felisberto Braga, a Rádio Vinícola não chegaria. Quem é que sabe? Ele vestiu a camisa e trabalhou junto com o professor Vicente Salles, né, seu Domingos? Transmito, então, por intermédio desse microfone, os nossos sentimentos à família enlutada. Só para terminar, só para não falar só de coisas tristes, mas coisas também alegres, mas eu vou ser bem objetivo também. Eu vou voltar ainda essa semana para falar sobre a medalha de mérito legislativo, que eu acho que é um assunto um pouquinho mais extenso. Eu até peço desculpa aos vereadores, que eu prometi logo em seguida que queria citar alguns deles nominalmente, pelo que eles representaram nesses últimos anos, nas homenagens que nós recebemos pela Rádio Vinícola. Mas uma outra comunicação que eu vou fazer para vocês é que, por intermédio da organização Vicente Salles, a Rádio Massa acabou de fechar como cabeça a rádio oficial do evento de carnaval, que eu acredito que vai ser o melhor carnaval da nossa região. Em Ouro Fino. Em Ouro Fino. O prefeito, ele que montou lá o lugar em que se faz as festas, que antigamente era na cidade, agora tem um barracão.
lá tudo montado, e o prefeito quer terminar o ano dele mostrando a força que ele teve e realmente o que ele está fazendo e o que ele promete fazer vai chamar a atenção de toda a região. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, porque vai pegar a organização Vicente Salles como um todo, assim como nós tivemos a oportunidade de fazer um movimento com relação ao padre Donizete. No dia do evento, estando transmitindo flashes nas 3 emissoras, focando bastante aqui na Rádio Vinícola, nós vamos fazer a mesma coisa com o Carnaval de Ouro Fino. Então, só para vocês terem uma ideia do que espera vocês com relação a esse grande evento que vai ser da nossa região, que vai ser, eu acredito que vai ser o melhor carnaval, vamos torcer para que apareçam outros. A rádio também está com os microfones abertos, está aberto para quem quiser ser aqui em Andradas. Infelizmente, nós nunca conseguimos ser uma rádio oficial assim de um evento. Realmente as prioridades talvez sejam outras, mas nós chegamos a fazer festas, chegamos a fazer várias vezes o aniversário da cidade, nós chamamos e fizemos, assumimos para que o povo fosse beneficiado, né? Mas prestem atenção agora no que vem aí com relação ao Carnaval de Ouro Fino. Em fevereiro, o Império da Folia vai invadir Ouro Fino. Ouro Fino Folia, o Carnaval de Ouro Fino como você nunca viu. Venha para o Bloco do Imperador curtir 5 dias de muita festa com grandes atrações. Já 1001 noites, a Zorra, Lauana Prado, Batom na Cueca, Inimigos da HP, Bateria da Beija-Flor e muito mais. Desfiles de escola de samba, banda de marchinha, bandas de abertura, camarote imperial Open Bar e Open Food. O melhor camarote do Brasil, agora no Carnaval de Ouro Fino. Carnaval 2020 no Império da Folia. Garanta seu Amadal Camarote pelo site guicheweb.com.br. Realização Prefeitura Municipal de Ouro Fino. Produção Grupo HJR. Rádio Oficial. Massa FM. Programação recheada em seu domingos. Olha, essa Lauana Prado vem fazendo muito sucesso por aí, Batom na Cueca, mas vocês viram quantas coisas, toda noite vai ter alguma coisa, escola de samba do Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser um evento em termos de carnaval que nunca se viu na região. E para nós está perto. Agora você tem a estrada aí ali por Santa Rita, tá uma beleza, indo por Jacutinga tá uma beleza. São todas estradas novas, está tudo asfaltado. Então, quem quiser realmente vai ter oportunidade de ver um belo de um carnaval que pode ser referência para toda a nossa região. Obrigado, seu Domingos, pela participação. Obrigado, bom dia a todos.